A inteligência artificial chegou num ponto crucial, numa encruzilhada mesmo. De um lado, a gente vislumbra um futuro brilhante, cheio de possibilidades. Do outro, bem, o cenário é bem mais sombrio. E essa tecnologia, que com certeza vai definir a nossa era, nos força a fazer uma pergunta fundamental: qual caminho a gente vai escolher? Vamos analisar isso juntos? Sabe aquela coisa que a gente via nos filmes de ficção científica? Pois é, virou fato científico. Assistentes digitais, realidades virtuais, tecnologias que pareciam tão distantes, hoje fazem parte do nosso dia a dia. Aquele futuro que a gente imaginava não está mais vindo, não. Ele já chegou. Pensa nisso como se fosse o momento Sputnik da nossa geração. Lá em 1957, um satélite pequenininho, o Sputnik, deu o pontapé inicial para a corrida espacial. Agora, em 2022, um chatbot deu início a uma corrida totalmente nova, a da inteligência artificial. E olha, as regras do jogo mudaram para sempre. E essa largada, claro, iniciou uma competição global, intensa. Países, empresas, todo mundo agora disputa a liderança em IA. O ritmo é tão, mas tão acelerado que a gente mal tem tempo de se adaptar às novidades que surgem assim, quase que diariamente. Então, vamos tentar entender melhor como esse momento Sputnik tirou a inteligência artificial de dentro dos laboratórios e a colocou bem no centro das nossas vidas. Mas, para entender o tamanho do impacto da IA, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Essa revolução não está acontecendo sozinha, sabe? Ela é parte de 3 grandes transformações que estão literalmente redesenhando o nosso mundo ao mesmo tempo. Então, que revoluções são essas? A primeira é a digital, que está transformando tudo em dados. A segunda é a da sustentabilidade, que está mudando toda a nossa matriz de energia. E a terceira é a revolução do propósito, uma mudança de valores que faz a gente questionar o porquê de fazermos as coisas. A IA está bem no meio de todas elas, acelerando a digitalização e otimizando processos como nunca antes. E isso nos leva à questão central, né? Tecnologia. É um caminho para o céu ou para o inferno? A mesmíssima ferramenta que pode resolver os nossos maiores problemas também pode criar crises que a gente nem consegue imaginar ainda. Vamos dar uma olhada nos 2 lados da moeda. Primeiro, o lado bom, o céu. A descoberta de remédios, que sempre foi um processo super lento e caríssimo, está sendo revolucionada. A IA já conseguiu reduzir os custos de uma forma drástica. Dá uma olhada nesses números. Isso não só acelera a pesquisa, como tem o potencial de salvar milhões de vidas, resolvendo quebra-cabeças biológicos que antes pareciam impossíveis. Agora, o inferno. As redes sociais são um exemplo perfeito de como uma boa ideia pode dar muito, muito errado. Essa citação aqui na tela é forte, né? Chega a dizer que elas são responsáveis pelo desaparecimento da democracia. É um alerta poderoso sobre os riscos de tecnologias como a IA, que são programadas para otimizar o engajamento a qualquer custo. Então, como é que a gente faz para escolher o caminho do céu e evitar o inferno? A resposta, talvez, esteja em entender o que nos torna diferentes das máquinas. É preciso analisar o que a gente poderia chamar de algoritmo humano. Essa aqui é a grande questão para o futuro funcional de todo mundo. Pensa bem, se as máquinas podem analisar dados e gerar conhecimento de forma super eficiente, qual é o nosso papel? O que sobra para a gente fazer quando a parte mais lógica do trabalho é automatizada? E o interessante é essa distinção. As máquinas são mestres da lógica, da probabilidade, dos dados. Nós, humanos, operamos com outras coisas. Contextos, significado e o tal do conhecimento tácito, sabe? Aquela intuição, aquela experiência que não dá para colocar num manual. É a diferença fundamental entre ter informação e ter sabedoria. O aviso é bem direto e claro. Se um trabalho pode ser resumido a um conjunto de regras, a uma repetição, ele vai ser automatizado. O futuro profissional vai depender cada vez mais de cultivar justamente as habilidades que as máquinas não têm: criatividade, empatia, pensamento crítico. E isso não é teoria, não. Esses dados do Goldman Sachs mostram que quase metade das tarefas em áreas como suporte administrativo e trabalho jurídico podem ser automatizadas. A palavra-chave aqui é tarefas, não os empregos inteiros. A IA vai mudar como se trabalha, automatizando aquilo que é repetitivo e mecânico. Ok, diante desse cenário todo, como é que a gente age?
É preciso ter um novo plano, um novo mapa. É hora de decidir de forma consciente que caminho seguir para que a IA trabalhe a nosso favor e não o contrário. Aquele modelo antigo, focado só em lucro e crescimento, simplesmente não serve mais. O futuro exige uma lógica de prosperidade que equilibre 4 pilares que são essenciais: pessoas, planeta, propósito e, claro, a própria prosperidade. E a escolha desse modelo é crucial, porque se a gente continuar com a mentalidade antiga, a IA vira só uma ferramenta para demitir pessoas e cortar custos. Já no novo modelo, ela se torna uma ferramenta para aprimorar as nossas capacidades, nos tornando mais criativos, mais estratégicos, mais eficientes. Talvez o princípio mais importante para guiar a gente seja este: a gente deve abraçar a tecnologia, claro, mas sem se tornar ela. As ferramentas de IA precisam ser uma extensão da nossa humanidade, da nossa criatividade e compaixão, e nunca um substituto para elas. No final das contas, tudo se resume a isso. O futuro não está escrito. Ele vai ser o resultado das nossas escolhas coletivas. A pergunta que fica no ar é: em um mundo de inteligência abundante e barata, o que nós vamos decidir que realmente importa? O que a gente vai escolher valorizar de verdade?